o nosso convidado da tarde, porque hoje vai ser um programa muito legal. Chame aí aquelas pessoas que você gostaria de ter um debate interessante, porque você sabe que o programa Mundo Negócio sempre agrega valor, trazendo, né, assuntos importantes e pertinentes para o dia. Então eu vou já lançar o tema aqui e vou pedir para ele se apresentar. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Meu amigo Rubem Aguiar, um cara incrível do site Jacuípe Notícias e das mídias de Conceição do Jacuípe. Seja muito bem-vindo ao programa Mundo Negócios. Bom, obrigado aí, boa tarde, né? Boa noite já. Quase boa noite. Boa noite. Eu sou aqui conhecido Jacuípe Notícias, né? A primeira mídia daqui. Quando eu cheguei, a gente participou de praticamente todas as mídias, até quase todos os rádios mesmo também. Sim. Né? Então, eu sou da mídia toda. E começamos aqui com o Quirino, fazendo o jornal Voz da Região. Eu expliquei até a ele que, inclusive, que o jornal ia acabar. Né? Ele até entendeu, participou com a gente é parceiro também ainda, continua na Rádio JS, Rádio dos Postes. E continuamos fazendo o rádio, digamos, o serviço jornal. De som, né? Ele fazendo som. Mas eu fazendo o jornal. O jornal era... A Voz da Região. A Voz da Região. O jornal era quinzenal, passou a ser mensal e acabou sendo quando dava, depois encerrou o jornal. Chegou a encerrar. Você profetizou que isso aconteceu por conta da sua visão, né? Era previsível. Sim. Era previsão. Ele falava que eu era profeta, mas não era profeta. É só uma análise. Sim. A gente estava vendo a mídia chegando. Sim. A mídia chegando foi em 2009. Temos mais de 16 anos aqui. Aí fizemos uma parceria, jornal, Jacuípe Notícias, jornal impresso, jornal escrito. Isso. É uma dificuldade para você conseguir ajuda, né? Sim. Para manter uma estrutura como essa é cara, né? E é difícil você conseguir apoio. Por exemplo, no jornal, o impresso, você não tinha pessoa para fazer matérias. A gente que fazia matéria, a gente corria atrás. Tinha pouca gente, hoje tem menos gente. Hoje tem a mídia está dividida, mas credibilidade assim não tem. Não tem mesmo, não. É sobre justamente isso que eu quero falar. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, me diga uma coisa, meu amigo. Qual é a mídia que você mais gosta de fazer? E você é um cara da comunicação, é bem conceituado na cidade e na região, né? Você cobre bastante evento. Eu queria saber de você, qual é aquela que lhe dá mais gosto de fazer? É a impressa mesmo. O caso escrita, né? Porque impressa não tem, né? Mas a gente gosta de você pegar uma coisa e você fazer. Você dá a forma, você escrever. Porque você não conta simplesmente, você analisa tudo. É a questão de entrevista ou escrita, repórter. São as 5... Basicamente, são 5 pilares, né? Quando aconteceu, o que aconteceu, que hora, por que aconteceu, o que, onde, por quê, quando, como. Os 5 pilares. A gente já vê aqui, pessoas formadas em jornalismo não conseguia fazer isso, básico. Perfeito. Você 5 coisas, você explicar aquela coisa, você não tinha, a pessoa dava pra gente na rádio e no jornal, dava a pessoa formada. Passava isso, fotos e basicamente o que foi, a gente tinha de saber, analisar sem ter ido, passar de volta para saber se foi aquilo mesmo. A pessoa não sabia explicar. Infelizmente, falando de educação, a pessoa não sabe fazer uma redação. Perfeito. É simplesmente uma redação. Perfeito. A pessoa não sabia e formada para isso. Isso. E aí eu chamo a atenção, porque é justamente agora que eu vou entrar no tema, para os nossos ouvintes ficarem entendendo. Um influencer chamado Toguro, que ele é da área da malhação, né? Ele foi convidado para fazer... Ele agora é Head. Head quer dizer que é o principal do marketing da CIMED. A CIMED hoje é a empresa de medicamentos do Brasil que mais cresce. Os números eu estava analisando, são números absurdos. O crescimento dessa empresa são números extraordinários. E aí você coloca um head, ou seja, o gerente, o diretor de comunicação, um cara do meio da maromba, né, da malhação, que é um midiático, mas que não é formado em publicidade.
E aí muitas pessoas, que é justamente o cunho o start da nossa conversa, muitas pessoas estão se questionando, poxa, por que não botou um formado em publicidade e propaganda, alguém voltado para a área de marketing? Será que o país não tem isso? E talvez a própria convidar ele para estar esse cargo atrela justamente o resultado. Ele, no que ele faz, ele não precisou ter formação. Até porque, se ele fosse formar hoje, a faculdade a qual ele aprendeu... Boa tarde, Ivone! Seja muito bem-vinda, minha amiga. Estava sentindo falta, viu? A faculdade que ele vai fazer parte vai ensinar técnicas que para ele não funcionam. O caminho que ele desenhou e que desenvolveu criou na cabeça das pessoas uma necessidade de consumir o conteúdo dele de tamanha forma que ele vende os produtos dele. E ele só está lá porque ele tem resultados de número de produtos que ele já vendeu. Seja quando ele vendeu um whey, né? É whey, né? Acho que o nome, eu não sei como é o nome desse. Whey. É whey. Quando ele vendeu um whey protein, quando ele vendeu alguma coisa que ele é do mundo da malhação, mas ele tem números expressivos para ocupar o cargo. E aí corrobora justamente com o que você falou. Tem muita gente hoje que é formada e não tem a capacidade de fazer uma simples redação, de analisar o que, como, por que aquilo aconteceu, para criar uma história. Na verdade, não é história, é contar o fato sem designar um caminho para o qual a população deve ir. A população que vai tomar suas próprias conclusões. Eu acredito que o bom jornalismo, a boa matéria, a boa divulgação, ela vai contar os fatos. Ela analisa os fatos e conta os fatos. Quando você dá uma opinião, não é mais reportagem. Pelo menos, me corrija se eu estiver errado. Está certo a opinião. Seria uma opinião, né? Então, você não pode... E hoje em dia a gente vê na mídia muita gente atrelando opinião como reportagem. É isso. E a população indo para um caminho. Mas eu queria ouvir de você, Rubem, da sua experiência de longas datas aí. Dentro disso, eu compartilhei esse vídeo com você, do dono da CIMED, divulgando ele ali. O que você tem como visão sobre isso? Se está certo, se está errado? Você, como um profissional gabaritado da área, como é que você se sente vendo uma contratação como essa? Olha, duas coisas. São dois pontos de vista aí. A questão da CIMED, é normal acontecer isso. Sempre aconteceu. No caso, nós, da mídia, temos aqui Ari Barroso. Quem conhece Ari Barroso? Estou explicando. Ari Barroso é o pai da rádio. Sim. Do rádio, né? Sim. Da rádio. É o cantor da música samba. É uma sumidade. Uma sumidade brasileira. É isso. Ele não era formado em nada e ele é o pai da rádio. Aí o que aconteceu? Um período, o pessoal do jornalismo queria proibir pessoas não gabaritadas na faculdade assumissem cargos. Aí as empresas de jornalismo, quando existia as empresas fortes mesmo, proibiram esse tipo de coisa, que as empresas entrassem lá para verificar se o cara era formado. Por quê? No jornalismo tem pessoas que é mais capacitado do que os formados, como o Mari Barroso. Sim. Aí o que acontece? Você vai falar, um advogado pode ser mais capacitado que um jornalista. Um médico pode ser mais capacitado. Um sambista, como o Mari Barroso. Sim. Esse é um ponto, porque existem pessoas capacitadas, pessoas que são sumidade, que se desenvolvem em qualquer situação. E o outro ponto é que as mídias de ensino, faculdades, por exemplo, as faculdades saíram do seu ponto de formar pessoa para o mercado de trabalho. Sim. Então, a faculdade, então falam até que a faculdade é acabar. Porque elas não estão formando a pessoa para o mercado de trabalho. Estão fora da realidade. A gente vê muitas faculdades sendo usadas como questões políticas. Sim, perfeito. E pessoas até, eu digo, até doentes por causa de faculdade. Sim. Por causa, não só de faculdade. Faculdade é o topo. É o termo, né? É porque é o primeiro, Sim. mas esse tipo de coisa já avançou para o ensino médio. No ensino superior e no ensino médio. Sim. Então a gente sempre falava, meio evangélico, né? A pessoa passava na faculdade e ia virar ateu. Era uma linha mesmo de pensamento, era esse mesmo. Existe, porque a gente vê várias pessoas na faculdade denunciando lá. Então, pessoas lá, drogas e tudo. Porque é legal estar no meio de pessoas descoladas, né? Você vem de uma necessidade de vida onde você é retraído por conta de
princípios, de dogmas, de religião, de família. E aí quando você chega no meio onde aquilo é tratado como normal, se for já um desejo seu, você adere. Alguns até se recriminam um pouco, mas uma boa parte adere, porque lá em casa eu proíbo, eu consigo contornar e tal. E a gente vê vários exemplos sobre isso. Não estou lhe interrompendo, por favor, eu quero que você continue falando. Mas eu queria contribuir só para uma linha muito interessante sobre isso. Quando você fala que as faculdades estão acabando, o curso de administração tende a deixar de existir até 2030. Isso. Se o ChatGPT e se as novas tecnologias chamadas inteligências artificiais continuarem evoluindo, haverá a possibilidade de curso de direito e de contabilidade não existirem mais. No Brasil, eu estou falando não só fora, mas no Brasil também. Já existe, para você ter ideia, se eu não estou, é um país europeu muito bem desenvolvido. Eu vou buscar essa matéria para refrisar, mas o ChatGPT agora, o ChatGPT não, a inteligência artificial é que cuida das licitações. Então ela vai, alguém diz assim, preciso de um serviço público para recapeamento de asfalto na cidade. Aí ela vai perguntar, quantos metros e qual localidade? Aí a pessoa vai dizer, o pessoa que está solicitando vai dizer, né? Aí ela vai dizer, repostar, olha, a última reforma lá foi isso, custou tanto, pelos dados que tem de reclamação, não é uma via que está lá pronta para isso, e vai dando todas as informações. Se realmente for necessário fazer, aí ela vai para o mercado, para as empresas e fala assim, eu estou precisando de uma licitação para este negócio, para isso, para isso, para isso. Se a empresa mandar algo fora do escopo, ela nem deixa passar. Ou seja, para evitar fraudes e corrupção num dos processos que a gente sabe que no Brasil é escandalosamente aberto, que é fraude por cotação de serviços públicos, né? Então, tem muita coisa que hoje, Rubem, eu vou concordar com você e com talvez boa parte do nosso público, é que boa parte de coisas de serviços hoje a gente não deveria mais estar fazendo como seres humanos. Porque a gente não tem habilidade moral nem habilidade técnica. Fazer contas, por exemplo, de uma alta velocidade. O motor de dobra que seria responsável para fazer o ser humano viajar pelo espaço, quando isso for possível, humanamente já não tem mais condições de fazer esse cálculo. Então já existem inteligências artificiais fazendo esse cálculo e uma delas já chegou numa equação, inclusive desenhando um motor. Já tem um motor em teste que uma inteligência artificial desenhou. Ele trabalha resfriado, enfim, trabalha com oxigênio líquido e tal, que é uma coisa que vai ter como extrair do nitrogênio, enfim, coisas do tipo, mas já existe esse teste. E aí eu queria que você continuasse com esse assunto. Você está se preocupando muito com inteligência artificial. Estou preocupando com a burrice. Veja só, minha filha, ela estava em uma faculdade, ela saiu dessa faculdade, em Salvador. Aí ela me manda um zap, ô pai, os colegas aqui mandaram o número dos traficantes. Eu disse, apague esse negócio. Faculdade até particular em Salvador. Sim. Então, você acha que esse pessoal vai se enfiar para alguma coisa? Não. Essa galera que é massa de manobra para o crime, para a deturpação, eles têm data de validade. Isso. Agora, eles estão contaminando. Sim, eles têm que coapitar cada vez mais, porque quem manda nisso tudo não está no operacional, está nas cadeiras bonitas, está nas salas com ar-condicionado, está nos boas mansões, está andando de jatinho. Essa galera que operacionaliza, eles têm que coabitar cada vez mais, eles têm que puxar cada vez mais gente. Aí o que acontece? O meio de ensino hoje, falando, não todos, né? Sim, claro. Mas está sendo perigoso. Sim. Perigosíssimo. Vamos falar aqui, vamos com São Jacuípe. Né? Teve aqui um período fora Temer. Você se lembra? Sim. Aí o que acontece? Aqui tinha 3 escolas de ensino médio. Aí, resultado, eles resolveram fazer uma manifestação. Os alunos saíram, fora Temer, aquela coisa toda. Eu fui lá Eu lembro. Eu fui lá, fui ver, comecei a fotografar. Aí eu verifiquei que os alunos estavam saindo lá do CSJ, era as 3 escolas que tinham, esse era o CSJ, e estavam dispersos. Ou seja, os alunos não estão interessados em fora Temer. Não estavam. Estavam gente lá pegando cachaça, aquelas camelinhas. Bombinha. Aí eu cheguei, fiz uma matéria, tá lá até no Jacuípe ainda, tá lá. E mandei explicar, olha, esses alunos estão saindo
dispersando, usando álcool. E os Com o alunos, fardamento da escola. isso, eu tenho foto do pessoal, né? Resultado, eu avisei para que não passe mais. Aí um pessoal que não era da escola chateou comigo, dizendo que está permitido. Foi feita reunião, disse que reunião. Eu estava em outra rádio, né? O cara ligou e disse, tá em reunião, os pais, quero ver essas autorização, porque as escolas, o pessoal leva de ônibus, a escola tem muro, portão e porteiro. Sim. Quem foi que deixou esses alunos saírem? Eu quero ver. Se você reclamar de novo, eu vou perguntar. Quero saber dos diretores, quem foi que autorizou a saída desses alunos, se eles pularam o muro, porque alguém vai se responsabilizar. Caralho. Entendeu? Ou seja, pegaram os alunos, pela que aparece, e não está nem querendo saber se Dilma estava continuando no poder. Sim. Só foram cumprir uma tabela de uma causa que talvez não tivesse nem a par disso. Mas pelo poder de talvez sair da escola para estar na rua. Ficaram lá passeando. A parte da conveniência, né? Os alunos da escola particular estavam estudando. Sim. Os públicos estavam sendo cooptados. Eu digo que a escola pública, e como professor de EJA, eu sou professor de EJA, que é o ensino de jovens e adultos, eu tenho passado por grandes desafios. Eu gosto de dar um testemunho meu que é muito interessante. Numa cidade ali perto de Santo Estevão, uma cidade bem pequenininha, que a reta da cidade, a via principal da cidade, é menor do que a Avenida 2 de Julho aqui. Do cemitério, para quem conhece a Conceição de Jacuípe, até a rodoviária, deve dar uns 400 metros. A via principal dessa cidade tem mais ou menos essa mesma distância. Você tem ideia? Tão pequena. E é cidade. Não consegue se manter sozinha. O Senai tem lá um polo muito legal, porque na região tem muitas fábricas de calçadista e de couro. Então o Senai tem um polo lá para as pessoas se formarem em costura, corte e costura, né? Operador de máquina overlock e companhia limitada. Só que o Senai me convidou para 2 cursos lá. Pela manhã um curso de corte e costura e pela tarde, no mesmo dia, uma turma de mecânico de motos. Eu não sei nada para mecânico de motos e eu não sei nada sobre corte e costura. O que é que eu sei? Empreendedorismo, gestão e processo, tá? Moral, ética, essas coisas é a minha matéria. Então, primeiro a gente entrega essas bases para que os alunos depois vão para a parte técnica envolvendo a matéria que eles vão aprender. Perfeito. A turma de manhã, Rubem, eram senhoras. Uma das alunas, inclusive, não sabia ler e escrever, mas foi matriculada. Ao final de 15 dias, mais ou menos, de turma, e eu só ia quartas, quintas e sextas, se eu não me engano, ao final de 15 dias, a aluna que não sabia escrever já estava escrevendo. E pela turma da manhã, tinha mulheres que estavam loucas, desesperadas, inclusive tendo atritos com o marido, que o marido dizia assim, você não tem que ir para aquela escola não, vai lá para fazer o quê? Eu vou lhe largar. E ela dizia, eu tenho que ir porque eu vou mudar a nossa vida a partir de lá, e já mudou. Já está fazendo um café feito de milho, que ela descobriu uma fórmula da família que ela sabia, ela botou como empreendedora e já está ganhando dinheiro com isso. Só que a turma da tarde eram de jovens. Um deles, com 16 anos, já tinha sido internado naquela associação Doutor Jesus lá de Isidoro, 4 vezes. Eu pedi para ler um texto simples no quadro, no data show que eu tinha na tela. Um texto simples. Era gaguejando e nem as palavras saíam direito. Todos eles com dificuldade de formar